Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu tinha quase 50 anos quando eu fui para a Austrália. Passei 6 anos lá. E quando eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, exatamente por causa da idade que eu tinha quando fui para lá. E tenho trazido assim algumas experiências, algumas curiosidades e coisas que acontecem lá, algumas informações. Eu queria falar hoje sobre o câncer de pele, porque a Austrália possui o maior índice de câncer de pele do mundo. Então, tem esse recorde aí. E sendo essa uma informação importante lá da Austrália, eu vou trazer aqui no final umas histórias de experiências que eu tive, mas para dar um embasamento eu vou trazer aqui algumas informações. Então, estima-se que 2 em cada 3 australianos serão diagnosticados com algum tipo de câncer de pele até os 70 anos de idade. E olha que a maioria das pessoas lá passa e muito dessa idade. Então, o índice realmente é muito grande da quantidade de pessoas que têm câncer de pele lá. E aí, os motivos que são indicados para que isso aconteça exatamente lá na Austrália são alguns, né? Normalmente não é um só. E são levantamentos, são hipóteses, né? Então, existe a hipótese de que a proximidade com a Antártida, onde a camada de ozônio é mais fina, permite que níveis muito altos de radiação atinjam o solo. Então, como ali a aproximação com a Antártida levanta exatamente a posição em que a Austrália fica no globo, e que é uma posição, é um local onde a camada de ozônio é mais fina, porém é um local que faz muito calor. Então, os raios do sol pegam com muita força ali, mas a camada de ozônio não é capaz de proteger tanto como em outros lugares. Também tem o fato de que, durante o verão no hemisfério sul, a Terra está em um ponto da sua órbita que a aproxima mais do Sol do que durante o verão no hemisfério norte. Então, você sabe que, né, a Terra tem os movimentos de rotação, de translação e tal. Então, ela roda, ela tem um movimento que dura um dia e um movimento que dura um ano ao redor do Sol. E o que dura um dia ao redor de si mesma. E é por isso que nós temos o dia e a noite, e é por isso que nós temos as estações do ano que fazem mais frio, que fazem mais calor, porque quando nós estamos no inverno, nós estamos mais longe do sol e por isso faz mais frio. Quando nós estamos no verão, faz mais calor, porque a proximidade do sol é maior. E acontece que quando o hemisfério sul está no verão, esse giro que a Terra faz em torno do Sol não é exatamente preciso, que fica a mesma distância quando tá para cá e quando tá para lá do Sol. Tem uma certa diferença, e aí quando é verão no hemisfério sul, está mais próximo do que quando ele faz a volta, que é verão no hemisfério norte. Então, isso também faz com que o verão seja muito forte na Austrália. E como esse verão muito forte, né, já que a Austrália está aqui no hemisfério sul, e como a camada de ozônio
é mais fraca ali naquele local, então junta dois problemas ali, né? O calor intenso e a camada de ozônio que não consegue proteger muito. Além disso, soma-se a isso o fato de que grande parte da população australiana possui a pele muito branca, que é menos resistente à radiação solar intensa que tem naquela região. A Austrália foi colonizada por ingleses, então a população nativa do país tem a pele mais morena, então eles têm uma proteção maior, eles têm uma resistência maior, provavelmente por estar naquela terra por centenas de milhares de anos. Parece que o levantamento é esse, se não for centenas de milhares, dezenas de milhares, mas estão lá há muito mais tempo, então eles têm já essa proteção, essa pele mais escura que os protege do sol intenso da região, dessas características, né, de ter o calor intenso e não ter tanta proteção em relação ao sol. Agora, os habitantes ali do hemisfério norte, com a pele mais clara, né, meio é como a minha, né, que sou descendente de italiano, que também é ali do hemisfério norte. Aí essas pessoas indo para lá, colonizando e tendo gerações após gerações de pessoas mais ou menos com o mesmo tom de pele, acabam tendo uma facilidade maior, né? Inclusive, essa semana eu levei a minha mãe ela tirou alguma coisa, eu não me lembro exatamente o nome que ela tinha aqui no rosto, foi um cirurgião plástico que fez, e eu a levei de volta e tal, e ele falou, olha, esse daqui tá ótimo, né? O resultado da biópsia já veio, então tirou tudo, tá tudo certinho, mas precisa observar se não sai ali ou em outro lugar, porque pessoas com o nosso tom de pele têm maior probabilidade de desenvolver esse problema. E então, os tipos de câncer de pele, né, mais comuns, são um que se chama carcinoma basocelular e espinocelular. Então, eu trouxe aqui uma foto que não é muito bonitinha de se ver, mas mostra como é cada um desses dois. E esse é o tipo mais frequente e é o menos letal, se tratado precocemente. E então, muitas coisas que a gente tem, muitas manchinhas, né, são normalmente células anômalas que a gente tem ali, células que têm o seu DNA, mas que não são exatamente iguais às suas, pode ser chamada ali de células cancerígenas, mas é por isso que existem os benignos, os malignos e tal, os que são mais perigosos, e alguns que não causam dano nenhum, só fica meio feio, alguma coisa assim. Então eles são os mais simples, os mais fáceis de serem tratados. E tem o melanoma, que a Austrália tem a maior taxa de melanoma do mundo, e é um tipo bem perigoso e bem agressivo. E então tem aqui algumas fotos de como eles se parecem. E aí, no caso de serem identificados, é bom que se procure um médico o mais rápido possível, né?
Quando eu estava morando com a Mel lá na última casa que eu morei na Austrália, ela teve um tipo de câncer de pele, porém não era nenhum desses dois, era um tipo que eu não sei o nome, não sei nem se ela chegou a me falar qual era o nome científico. Ela me falou que ela me mostrou as manchas, apareciam umas manchas brancas, e ela, óbvio, como a filipina, ela tem a pele um pouco mais morena, e essas manchas brancas estavam se alastrando pelo corpo dela. E apareciam em vários lugares do corpo, nos braços, nas pernas. E estavam aumentando. Ela foi ao médico para ver o que era e depois de terem feito o exame, descobriram que era um tipo de câncer. E ela ficou assim muito preocupada. Eu estava morando com ela na época que ela descobriu, ela ficou muito preocupada. E o médico falou para ela, olha, você tem que fazer um tratamento, né? Nós vamos fazer um tratamento aqui. Mas no dia que ela chegou do médico, ela começou a falar com algumas amigas, e uma amiga dela a orientou a não fazer o tratamento médico e procurar um médico mais naturopata, vamos dizer assim, que cuida das coisas de modo mais natural. E ela foi procurar esse profissional, e esse profissional disse para ela que iam lidar com isso através da alimentação, e começou a cortar tudo que ela comia. Então, a princípio ele passou uma lista cortando muitas coisas, né? É lógico que a primeira coisa que se corta é açúcar, lactose, derivados de trigo, que eu esqueci o nome. Então, o médico falou para ela só comer legumes, verduras ou frutas orgânicas, e foi cortando muita coisa da alimentação. Ela foi seguindo, mas aí chegou uma hora, e eu sempre falava para ela, olha, eu acho que você tem que fazer o que esse profissional está te passando, isso é saudável, né? Então é legal você seguir, mas não deixe de fazer o tratamento médico, porque é importante. Mas vai ser parecido com quimioterapia e tal, mas é importante você fazer. Ninguém tem culpa que isso apareceu no seu corpo, não é culpa sua, não é culpa de ninguém te passou, te transmitiu uma doença, mas ele tem que ser tratado. Você tem que encarar o problema e resolvê-lo, né? Tentar resolvê-lo antes que fique mais sério. Mas ela resistiu bastante e foi seguindo essa naturopata. Mas quando chegou o momento que a moça cortou o café, ela passou alguns dias sem tomar café, e depois ela acabou desistindo da naturopata, voltou ao médico, fez o tratamento. E aí o tratamento dela foi assim: ela ia a um local no hospital, e ela tinha que ser exposta a raios, não sei exatamente qual, UVA, UVB e tal, mas é como se ela tivesse assim recebendo esses raios muito fortes, porque tinha que matar as células, né? Como quando a pessoa toma a quimioterapia e passa mal, porque exatamente está matando células do câncer e matando células saudáveis também. Mas é o tratamento que a gente tem até agora, né? Se for encontrado um tratamento menos danoso para o corpo no futuro, vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Mas no momento, o tratamento que nós temos agora é matar as células cancerígenas e matar, às vezes, algumas células saudáveis também. E isso é
não é para a vida toda, é por um tempo limitado. Então, ela tinha que fazer 10 sessões, que ela ficava, assim, totalmente exposta, sem roupa, totalmente exposta àqueles raios, mas alguns segundos. Começou com, não sei, mas vou supor aqui 5 segundos, e passou depois, a cada sessão, aumentava alguns segundos, até que a última sessão ela ficou um pouquinho mais. Ela não teve reação nenhuma, ela não teve problema nenhum com esse tratamento. E depois da primeira sessão, que foram 10, ela voltou no médico, fez o exame e o câncer tinha sumido. Então, assim, eles têm também desenvolvido tratamentos bons para o câncer de pele, já que é um local bem afetado pelo problema. E às vezes a gente, é claro que essa notícia é bem impactante, mas às vezes a gente vê uma coisa assim muito maior do que realmente ela é, sem nem mesmo ter tido a informação completa, né, sobre o que você vai passar. Em 2025, a Austrália enfrentou um escândalo grande após testes independentes revelarem que vários protetores solares dos mais populares não ofereciam o fator de proteção solar declarado no rótulo. Um caso notável foi o do produto da marca Ultraviolet, que prometia fator de proteção solar mais do que 50, mas registrou apenas o fator de proteção solar 4 nos testes. Olha só a diferença. Eu me lembro que a gente tinha que passar protetor solar várias vezes nas crianças, lá na escolinha. Eu vou comentar isso mais pro final. Mas tinha alguns pais que traziam o protetor especial para os seus filhos, porque eles achavam, eles queriam que fosse aplicado um protetor mais potente no filho deles ou nos filhos deles. E o da escolinha, eles achavam que tinha a proteção muito baixa. Então, imagina que pode ser que algum deles tenha até usado esse, achando que estava proporcionando uma proteção maior para os seus filhos, e estava até proporcionando uma proteção menor do que aquele da escolinha, né? Vou passar um vídeo aqui a respeito desse caso. Consumer watchdog Choice testing 20 popular sunscreens tonight, slamming 16 for failing to deliver. 2 from the Cancer Council promising an SPF of 50, but according to Choice only offering UV protection in the 20s. A third formulation for children, the Clear Zinc, also coming in well under expectations. Potentially these results indicate that there needs to be more robust mechanisms, perhaps rather than sunscreen companies offering their own SPF testing with independent laboratories. Perhaps this is something where the TGA might want to have a little bit more oversight. The worst performing sunscreen was also the most expensive tested, upmarket brand Ultraviolet's Lean Screen, promising a protection level of 50 plus. Choice finding it delivers a 4. There were some positive performers. Cancer Council Kids meeting its promise of 50 plus. Mecca, La Roche-Posay and Neutrogena also doing well. The Cancer Council tonight is backing its quality but has sent the concerning products for further testing. Ultraviolet is questioning the testing, the growing company labelling the Choice study misleading. Então, tudo começou com uma investigação liderada pelo Grupo de Defesa do Consumidor Choice. Esse grupo, ele foi formado em 1959 por um grupo de pessoas
que resolveram testar a qualidade de tudo que o mercado oferecia. Então, eles testam a qualidade de todas as coisas. E é lógico que cada coisa, dependendo de quantas pessoas estão envolvidas aí no grupo, tem que ser testada cada coisa a seu tempo. E é por isso que eles chegaram ao protetor solar somente agora, né? Eles fazem uma espécie de controle de qualidade que praticamente todos os produtos e serviços oferecidos na Austrália. E aí, então, em 2025, eles resolveram testar os protetores solares e eles descobriram que 16 entre 20 protetores solares populares não ofereciam o nível de proteção solar que estava prometido nos rótulos. Olha só. O governo australiano investe pesadamente em campanhas de conscientização e ele tem o programa SunSmart, que tem um site que dá todas as dicas do que todo mundo tem que fazer para se proteger contra o sol e os problemas que o sol pode trazer. Ele tem aplicativos que dão a todo momento como está aí esse índice UV, os raios ultravioletas, como é que eles estão e se é seguro sair naquele momento ou não. Então, nós tínhamos que verificar isso sempre que a gente, quando estava na escolinha, sempre que a gente ia sair com as crianças, né, pro playground, aí a gente tinha que entrar nesse aplicativo, verificar qual era a indicação, se estava indicado que era seguro sair naquele momento ou não, e aí a gente tinha que colocar lá no aplicativo da escola o índice que estava sendo informado e se era seguro ou não sair com as crianças. E enquanto não estivesse seguro, então a gente não podia sair com as crianças no playground, tinha que mantê-las dentro da sala de aula com o ar-condicionado ligado. E antes de sair, é lógico, a gente tinha que aplicar o protetor solar, né? Então, eles têm eles falam que é os 5 S's que a gente tem que usar para se proteger do sol, que seria Slip, Slop, Slap, Sick, Slide. Então, o sleep é de sleep on covering clothes, ou seja, usar roupas que cubram o corpo todo, especialmente quando você estiver exposto ao sol. Se você tiver que sair, não sai expondo a pele. Use roupas que protegem o seu corpo. E aí, então, sleep on é um verbo cuja tradução é escorregue. Então, eles querem que escorregue uma roupa sobre você, né? Slop on SPF 50 or SPF 50 plus sunscreen. Então, a indicação é que se use protetor solar, de preferência com fator 50 ou acima de 50. Qualquer pessoa. Porque o seguro morreu de velho, né? Se você não tem necessidade dos 50, não vai te fazer mal. Mas se você precisar dos 50, você já está aplicando os 50. E então, o verbo sleep on significa se lambuze. Sleep on. Se lambuze com sunscreen. Slap on a hat. Slap on a hat significa use um chapéu. Então, eles indicam que se use chapéu
Lá na Austrália se usa muito chapéu, tá? A maioria das pessoas saem de chapéu na rua. Na escolinha a gente tinha que usar chapéu direto, principalmente fora da sala, porque as crianças tinham que ficar de chapéu e a gente tinha que dar o exemplo, porque se a gente não ficar sempre de chapéu, eles já não querem usar vendo a gente de chapéu. Mas pode ser, assim, uma inspiração a gente usar o chapéu. Às vezes eles querem ficar do jeito que a gente tá, então eles também aceitavam melhor. E, assim, as pessoas que vão caminhar, as pessoas que estão andando na cidade, se usa muito chapéu. Eu sinto falta disso aqui, porque se eu saio na rua, por exemplo, num dia que tá sol, eu tenho vontade de colocar um chapéu. Mas aí eu vou ficar parecendo turista, porque aqui ninguém usa chapéu. Os meninos usam muito boné, mas mulher aqui não costuma usar chapéu. E eu sinto falta disso, porque eu gostaria de usar chapéu, principalmente nos dias de sol. Mas aí eu vou ficar muito destoando das outras pessoas, né? Então não acho legal. E aí, então, o detalhe é que slap on dá um tapa, tipo jogue, dá um tapa aí, jogue um chapéu sobre a cabeça, né? Slap on a hat. Seek shade, que é o quarto S, que significa procura uma sombra, procure um lugar que tenha sombra para você ficar. Evite ficar no sol. Se você tiver, por exemplo, um lado da rua que está sombra e um lado da rua que está sol, vai para o lado que está a sombra para você caminhar por aquele lado. Evite ficar ao sol. Seek é um verbo que significa procure, né? Persiga. Slide on some sunglasses. Então, o último S é de use óculos escuros. Slide on também significa escorregar. Escorregar é o verbo slide, significa escorregar, mas eles usam aqui o sleep. O sleep é um escorregar, tipo você escorregar no chão e cair. Sabe quando você dá aquela escorregada que o chão tá molhado, por exemplo? Slide é quando, por exemplo, você está escorregando no escorregador, que você escorrega de propósito. Você quer escorregar, você dá um impulso e escorrega o seu corpo. Então, eles usam aqui dois verbos que significam escorregar, né? Mas de modo diferente, porque eles precisavam do S. E então, slide on some sunglasses, que use óculos escuros também para proteger a visão, porque o óculos aliás, o sol é muito danoso para a visão, né? Então, são os 5 S's: sleep on, slop on, sleep, slop, slap, seek, slide. Sleep on covering clothes. Nossa, tá trovejando. Slap on a sunscreen. Slap on a hat. Seek shade. Slap on some sunglasses. Para terminar, para não ficar muito tarde, então eu queria contar que o que acontecia lá na escolinha. A gente tinha esse fato de colocar o fator UV no aplicativo da escola. Então a gente não podia sair com as crianças para o playground sem ter a informação de que era seguro levá-las para lá. A gente tinha que passar o protetor solar neles antes que eles saíssem e ficar sempre de olho se eles estavam usando chapéu ou não. E muitas vezes as crianças não querem passar protetor solar, porque é meio incômodo, né? Fica melado e tal, e tem criança que não gosta, tem criança que não liga, tem criança
que passa demais, a gente tinha que tirar de perto o protetor solar, cada um é um, né? Então, tinha algumas crianças que enchiam a mão e passava demais e ficava tudo branco de protetor solar. Tinha crianças que passavam normalmente, ou que deixavam a gente passar nelas, e tinha outros que não queriam de jeito nenhum. Então, a gente tinha que usar alguns artifícios, porque o que a lei fala lá é que você não pode obrigar a criança a fazer o que ela não quer, mas se for uma coisa importante, você tem que fazer, mas de uma maneira que não vá agredi-la também. Então, você não pode segurar a cara da criança e espalhar o sunscreen porque ela não está querendo passar. Então, muitas vezes, eu usava um artifício assim. Algumas crianças, eu falava para elas assim: eu preciso da sua ajuda para passar o meu sunscreen. Você me ajuda? Aí, enquanto ela passava na mão dela e passava no meu rosto, eu também pegava um pouco, passava no rosto dela, e às vezes ela nem percebia que ela estava concentrada, passando o filtro solar no meu rosto. E algumas vezes também eu pegava uma pontinha, colocava aqui no nariz e fingia que eu não tinha percebido. Então eu ficava lá com aquela ponta de creme branca no nariz, para lá e para cá, e vinham as crianças todas curiosas, dando risada, tirando sarro de mim. Enquanto isso, eu ia passando, né, o filtro solar no rostinho deles. E aí eu falava: não, mas o que tem no meu nariz? Não tem nada no meu nariz. E eles: tem. Miselaine, eles não chamam de tia lá. Eles têm desde o jardim da infância, né? Do Kind, eles têm que chamar os educadores pelo nome e sempre com Miss ou Mister. Então eles vinham: Miselaine, tem alguma coisa no seu nariz? Não tem nada no meu nariz. E enquanto isso eu ia passando o filtro solar no rostinho deles. E então é isso que eu queria deixar. É muito importante, se alguém for para a Austrália, proteja-se muito bem do sol, use os 5 S's que o governo australiano indica. Compra chapéu, lá tem de monte, óculos escuro, proteção com roupas, proteção com sunscreen. E é isso aí, e se cuida, anda pela sombra, vai pela sombra, e que Deus te acompanhe. Muito obrigada por assistir. Se você acha que isso vai ajudar alguém que estiver indo para lá e tal, e você quiser passar essa informação para a pessoa, por favor, compartilha, dá um like para mim, para ver se eu consigo dar uma melhorada aí na plataforma, conseguir um pouco mais de visualizações. E é isso. Muito obrigada. Beijão, bye bye, até a próxima.